Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, é assim que nós queremos reconhecer que o Senhor é nosso Pai, Jesus. Father, in the name of Jesus Christ, this is how we want to begin, recognizing that you are our Father. É dessa maneira que nós queremos viver a nossa vida, tendo revelação que o Senhor é o nosso Pai. This is the way we want to live out our lives, with the revelation that you are our Father. E assim como o Senhor é, And the way you are, nós somos. we are as well. A maneira que o Senhor nos instrui The way you instruct us é a maneira que nós vivemos. is the way we live out our O lives. Senhor é Pai, You are Father, nós queremos caminhar sobre essa terra como pais. and we want to walk upon this earth as fathers and mothers. Nós somos imagem e semelhança do Senhor Jesus. We are the image and resemblance of you, Amém. Jesus. Glória a Amen. Deus. Amém. Glória a Jesus. Praise Jesus. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 17, versículo 19. Quero ler um versículo. I would like you to open your Bibles in the book of John, chapter 17, verse 9. Vai conseguir projetar comigo ou não? Ok. We got it here. João, capítulo 17, versículo 9. John 17, verse 9. I'm sorry, verse 19, actually. Oh, okay. A Bíblia diz o seguinte: e por causa deles eu me santifico. And for their sake I consecrate myself. Por conta deles eu me santifico. For their sake I consecrate myself. E eu queria pedir para você uma coisa. And I want to ask you something right now. Me dá aí uns 50 minutos, 1 hora da sua vida aqui. Não vai ser muito não vai ter muito desespero na hora que eu estiver pregando, não. I would like to ask for about 50 minutes No, to actually- an hour of your life. 50 minutos. Okay, 50 minutes of your life right now. E eu queria pedir o seguinte, que você não mexesse no seu celular. And I would ask that you not touch your cell phone. Você pode não acreditar no que eu vou te falar, Now, you might not be paying attention to what I'm saying. mas o mundo não vai acabar se você não tocar no seu celular em 50 minutos. But let me tell you something, the world will not end in the next 15 minutes if you do not touch your cell Você não phone. vai perder as coisas mais importantes na sua vida nesses 50 minutos aí, se deixar seu celular. You're not going to miss out on the most important things in your life if you do not touch E nem that. finge que você está pegando versículo bíblico e olhando text message, WhatsApp, e como é que está o mundo aí fora, não. And it's no use if you pretend you're looking at Bible verses and you're checking your WhatsApp and messages. Porque se você fizer isso em nome do Senhor Jesus Cristo, o seu celular vai quebrar inteirinho. Because if you do this in the name of Jesus, your cell phone's going to break right Em now. nome do Senhor Jesus, você não vai ter dinheiro para pagar a conta telefônica. And in the name of Jesus, you're not going to have finances to pay for your phone bill. Amém? Amen? Perceba um espírito liberado entre nós I agora, noticed irmãos. there was an atmosphere here Eu released. percebo uma libertação. A deliverance. Então, vou ler de novo o versículo. So I'm going to read the verse again with you guys. E por causa deles eu me santifico. And for their sake I consecrate myself. Jesus falando isso diante do Senhor, ele falando por conta deles, por conta desse povo eu me santifico. And Jesus saying this before his heavenly Father, it's because of them, the people, that I consecrate myself. Mas há algo muito interessante quando eu li esse versículo. But there's something very interesting when I read this verse. Jesus já é santo, Jesus is already holy, mas ele diz que ele se santifica. but he's speaking of consecrating himself, Na hora que eu li não fez sentido. and it didn't make sense. E isso significa algo muito sério para a minha vida e para a sua. And this signifies something very serious that's for your life and my life as well. Talvez eu possa ser santo, I can be holy, e eu sou santo porque Cristo em mim, and I'm a saint because Christ is in me, não por conta da minha carne, mas por conta do Espírito que vivifica em mim. not because of my flesh, but because of my spirit that brings life. Mas embora eu seja santo, But though I am holy, eu posso sim viver uma vida sem me santificar. but I can, yes, live a life that is not consecrated. Jesus diz, eu me santifico. Jesus said, I sanctify myself. Mas ele já era santo. But he was already holy. Então não adianta apenas ser santo. So it's not just being holy, Você tem que se santificar. you have to sanctify or consecrate yourself.
Não adianta ser presidente There's no use just being president e não presidir o que você faz. and not act presidentially over things. Não adianta você ser um gerente There's no use being a manager e não gerenciar o que você faz. and not manage what's under your responsibility. Consegue ver a diferença? You understand, guys? E agora vem um ponto onde eu quero falar. And this is the point I want to touch on. Não adianta ser pai There's no use being a father e não exercer paternidade. and not have this fatherly actions. Porque é muito comum hoje todo mundo falar que você tem que ser pai, você tem que ser pai. It's very common today to say, oh, you have to be a parent, you have to be a parent. E na igreja eu reconheço que há pais, And I know that in the church there are spiritual parents. mas muitos não têm exercido paternidade. But many have not become parents. O que eu Actually. mais vejo são casas que têm pais, mas os filhos são órfãos dentro da sua própria casa tendo pais. And what I've seen many times in the church is that there are parents, but there are a lot of orphans within the church. Não só na igreja, mas na sua casa. Not just in the church, but in your own home. Então não adianta somente falar que você é pai. So it's no use just saying you're a parent. Você tem que exercer paternidade. You have to act and live that out. E isso tem a ver comigo e com você, irmãos. Eu não estou pregando aqui lá para ímpio. And this is what I'm sharing here with you guys. I'm not sharing it to the world right now. E eu vou falar uma coisa também, irmãos, que eu percebi ultimamente que Deus tem me dado. And I've noticed another thing that recently God has shown me. Eu acredito que Deus agora me deu a unção do maná. É a única coisa que eu consigo definir. I feel that God has given me recently the anointing of the manna. A unção do maná é o seguinte, ela só acontece para aquele dia. The manna anointing, it occurs only on that day. Eu reconheço que Deus tem me dado palavras que é como um maná. And I've noticed that God has given me words that are like manna. Só vai receber as pessoas que estão ali naquela hora. Only those who are there at that moment will receive it. Não adianta depois ver no YouTube. It's no use just watching it later on YouTube. Gravar, não quero ouvir essa palavra. Oh, I'm going to record it so I can watch it later. Eu reconheço que esse maná é para aquele momento, para aquele propósito, para aquelas pessoas. I recognize that the manna is for that moment, for this purpose, and for this group of Então não people. adianta falar que você é um marido And so there's no use saying you're a husband se você não vive como marido dentro da sua casa. if you don't live truly as a husband within your Então eu house. quero começar a partir desse ponto. And I want to start at this point. Eu reconheço que se você está aqui, você é pai. And so recognize if you are here, you are a parent. Mas eu posso falar firmemente. But I can say this with firmness. Nem todos que estão aqui que são pais têm exercido paternidade. Not everyone here who says they're parents have lived out like a parent. E aonde que a gente pode errar como pai? And so where can we live out as a father, a parent? Quando nós caminhamos de forma natural, quando os nossos olhos são naturais, quando as nossas atitudes são naturais. When we walk in a natural way, when our look, the way we see things is in the natural. A maneira que eu toco é uma forma natural. The way I touch and interact with things is in the A natural. maneira que eu disciplino é de forma natural. The way I discipline is in the natural. A maneira que eu quero levantar pessoas na igreja é uma forma natural. The way I want to raise up people in the church is A natural. maneira que eu quero conduzir a vida da igreja é sempre de forma natural. The manner in which I want to direct the life of the church is in the A natural. maneira que eu quero conduzir o louvor é sempre de forma natural. The way I want to direct worship is in the natural. A maneira que eu lido com as pessoas é sempre de uma forma natural. The way I deal with people and with things is always in the natural. Mas então o meu discurso de pai não exerce realmente a paternidade. And so the things that I say as a father is not being exercised in my life. E eu vou te falar, irmãos, eu não estou falando isso lá fora, estou falando aqui para nós, como pastores e líderes. And I'm not saying this, guys, to people outside. I'm saying this here to pastors and leaders. Se Jesus, sendo santo, ele disse que se santifica, If Jesus, who is holy, said he was sanctifying então himself, nós, como pais, devemos exercer a paternidade e entender que esse exercer é diário. and so we as parents should exercise this parenting in our daily lives. E a sua igreja vai ser aquilo que você representa. And your church is going to be that which you represent. Você é líder, a sua célula vai ser aquilo que você representa na sua célula. You leaders, what you are is going to be represented in your life group. Se o seu discurso não condiz com a sua atitude, If your words do not agree with your attitude, então tem um problema sério. then there's a serious problem. Então não é somente levantar pais espirituais, So it's not just raising up spiritual fathers and mothers, é viver como pais espirituais. it's to live like spiritual parents. E se você vê na igreja,
And if you look in the church, E assim, uma coisa muito forte, uma vez um aluno lá de Jacksonville falou algo que me marcou, eu acho que eu vou levar isso para o resto da vida. and I remember there was a student from Jacksonville who said something to me, and it just marked me for the rest of my life. Ele era a ordenação do Daniel de Jacksonville It was Daniel's ordination in Jacksonville, e levantaram um garoto para poder falar, homenageá-lo, honrá-lo lá naquele dia. and the young man got up to honor him on that day. E ele falou o seguinte para o Daniel, olhou para todo mundo e falou, eu preciso falar algo para você. And he said something to Daniel in front of everybody. He said, I have to say this. Ele falou, olha, muita gente viu potencial em mim, A lot of people saw the potential in me, mas só você investiu nesse potencial. but you're the one who invested in this potential. Houve muitos pais que viram possibilidades nos filhos, There were a lot of parents that saw the potential in their children, mas um pai investiu paternidade na vida do filho. but one parent exercised and invested in that child. Nós vemos muitos potenciais, We see a lot of potential, mas tem tido poucas pessoas com atitude de paternidade. but we see very few people with the potential to invest. Quantas pessoas a gente vê na igreja? Quantos potenciais? How much people do we have in the church with potential? É difícil às vezes também a gente falar, mas houve uma situação muito semelhante comigo. It's kind of hard to say, but there was a similar situation with me. Quando eu cheguei na igreja, When I came to church, eu lembro de uma pessoa falar que queria pedir perdão porque não tinha investido na minha vida. there was someone who said they wanted to ask for forgiveness because they had not invested in my life. E eu vi muito potencial em você. And they said, I saw a lot of potential in you. Mas aquela pessoa não investiu, não cuidou, não disciplinou, não amou, não fez o que tinha que ser feito. But that person did not invest, did not care, did not discipline, did not do what was necessary. Agora, interessante, But what's interesting Deus estava levantando aquela pessoa como pai, is that God was lifting up that person as a mas ela parent, não viveu uma vida de paternidade. but they did not live this paternal life. Aquela pessoa não me impactou em nada na minha vida. They did not impact my life in any way. Ela não deixou marca nenhuma na minha vida. They did not mark my Ela não life. tem parte do meu galardão em Cristo Jesus. They have no part in the reward I'm going to receive in Christ. Por causa deles eu me santifico. Because of them, I consecrate myself. Jesus Santo se santificando. Jesus, being holy, consecrated himself. Podemos ser pais e não exercer paternidade. We can be parents and not exercise being a Os parent. irmãos estão comigo? Are you with me? Amen. Quantas pessoas e quantos filhos Deus nos deu e nós não fomos paternos. How many people that are children to us and we've received them and we're not parents to them? Sustentamos o título de pai, We had the title, we sustained that title. está no registro, It's there, it's registered. Who's the parent? está com seu sobrenome lá. Your last name is there. Mas que impacto que você causou na vida dos seus filhos? But what impact have you left in their lives? Davi, David, o pai não viu potencial no filho. his father did not see any potential in his son. Era pai, He was a father, mas não exerceu but he did not exercise paternidade. paternity, his fatherly. E interessante, And it's interesting. Deus levanta outra pessoa God lifts up another person na vida de Davi. in David's life Porque o pai não exerceu paternidade. because the father did not act as a father. Mas você vê Deus levantando profeta para abençoar aquele homem. But you see God lifting up a prophet to bless this Vou te man. falar algo muito sério. Let me tell you something very serious. Quando nós não exercemos paternidade para um filho, When we are not parents towards a child, eu acredito na oportunidade, na bondade, no ciclo de Deus. I believe that in the goodness, in the opportunity, in God's cycles, Deus vai levantar outros filhos para nós. God will lift up other children for us. Mas aquele filho que você não investiu, But that one child that you did not invest in, que você não correspondeu àquela filiação, that you did not correspond in the relationship with them, vai passar, it's going to pass. vai embora. It's going to go away. E aí? And then what? Aquela oportunidade não volta. That opportunity does not come back. Quantos filhos Deus levantou para que nós pudéssemos impactá-los How many children did God lift up in our lives so we could impact their e lives? simplesmente foram embora? And they simply left. Como aquele garoto falou lá nessa ordenação. Like that young man said at the ordination. Muitos viram em mim potencial, Many saw the potential in me, mas só você investiu na minha vida. but you are the only one who Você invested in foi my o life. pai que completou o que os outros pais não completaram.
You were that father that completed what the other fathers did not Você complete. tem sido esse pai dos outros que não foram. You have been this father that the others have not been. Eu já não sou mais órfão. I am no longer an Eu orphan. tenho alguém que está cuidando, I have someone who cares que for me, ama, who loves, se importa, who is concerned with que me, abre portas who para mim, opens doors for me, que está me levantando para crescer como homem. who helps me being raised up as a man of God. Sejamos honestos, Let's be honest já here. deixamos muitos filhos irem embora. We have allowed a lot of children to leave. Já deixamos gente preciosa embora. We have allowed many precious people to leave. E gente que estava assim, cuida de mim, And people who are like, take care of me, me exorta, teach me, exhort me, ensina a direção que eu tenho que ir, teach me in the direction I need to go. investe na minha vida. Invest in my life. Eu tô aqui. I'm here. Olha para mim. Look to me, look at me. Talvez eu não tenha o formato que você deseja para um filho. Maybe I don't look like the child that you always longed for. Talvez eu não ande como você. Maybe I don't walk the way you walk. Talvez eu não tenha tudo que você esperava de mim. Maybe I don't have everything that you expected from me. Mas eu sou seu filho. But I'm your child. Eu tô aqui. I'm here. E quantos filhos foram embora? And how many children left? Quantas pessoas se dispersaram? How many people just left? E nós vamos prestar contas de cada uma dessas vidas. And we're going to have to be held accountable before these lives. A palavra que eu tenho para nós hoje é uma exortação. And the word I have here today is an exhortation. Eu não estou para trazer dúvida, I'm not here to bring doubt, porque dúvida eu tenho no coração que procede de Satanás. because doubt I know is proceeding from Satan. Para mim, o Senhor ele vai trazer afirmações sobre as nossas But to vidas. me, God is going to bring an affirmation in Mesmo our que life. sejam para exortar, para corrigir, o Senhor sempre traz afirmações. Even if this has to be an exhortation to correct us, God is going to affirm this in us. Esses dias eu fui corrigir um dos meus filhos, The other day I was going to correct one of my sons, mas eu sempre falo para ele: and I always tell them, ó, você sabe que você errou, you know that you were wrong, mas você é bendito. Você é bendito. but you are blessed. Você é homem de Deus. You are a man já, of God. já reduzi para 2, né, para quem tentar Yeah, adivinhar quem é. Now you know it's one of the two sons. Porque mesmo que ele tenha feito alguma coisa de errado, Because even if he did something wrong, eu não posso levantar a dúvida. I cannot generate doubt in his heart. Você nem parece crente, você é crente mesmo? You don't look like a Christian. Are you a Christian? Está adiantando você ir naquela sala com aquela professora? Is it worth it going to that classroom with the teacher? Nunca semeie dúvida no coração dos seus filhos. I never plant seeds of doubt in their hearts. Sempre afirme. Always affirm Você them. errou, You were wrong. está sendo disciplinado, You're going to be mas disciplined, você é homem de Deus. but you're a man of God. Você não é esse tipo de pessoa. You are not this type of O que person. você está recebendo lá é para transformar a sua vida. And what you're going to receive there is to transform your life. Mas quantos filhos, porque talvez não responderam no tempo que nós gostaríamos, nós dispersamos esses garotos. But how many children, because they did not respond at the right time we were expecting, we let them go? Exortação que eu estou dizendo aqui. And I mean exhortation. Eu me santifico I sanctify myself por eles. for their sake. Jesus é santo, Jesus is holy, ele se santifica. and he sanctifies himself. Eu sou pai, I'm a father, mas eu tenho que exercer paternidade. but I have to exercise fatherhood. Conversa um pouco com seu vizinho aí, para você achar que você está no WhatsApp agora, só para acalmar a pressão, porque às vezes o vício, você pode ter, né, abstinência, começar Go ahead. shake. Go ahead and talk to your neighbor right now. Tell him, doing all right? Because they might be shaking with Pergunta para not ele using aí, their phone right now. você é pai? Ask him, are you a father? Are you a mother? Mas a you a pergunta parent? é, você tem exercido paternidade? Have you exercised parenting? Não tem. Você pode falar not only to be father, mas to being father. Yes, I think sounds good. Yes, being like a. Eu tô ensinando aqui o meu. Irmãos, eu sinto tão English bem, lesson, irmãos. Oh, Jesus Christ. Agora, irmãos, eu vou ler alguns versículos aqui, eu vou ler muita coisa da palavra de Deus, eu preciso você com a atenção voltada para a palavra. Os irmãos estão comigo até agora. Okay, you guys paying attention? Because we're Tiveram going to see a lot of verses here in the Word. Uma Okay? revelação do que eu estou dizendo? You understanding what I'm saying here? Okay. Ok. Stay with me. Preach. Come on, preach.
All right. Okay, nice to hear that. All right. Okay, I'm going to preach. Gênesis 27, versículos 18 a 29. Eu vou ler duas porções grandes para eu poder mencionar tipos de pais que tem a ver com esse aspecto que eu estou dizendo para você. Okay, Genesis 27, 18 through 29. These are large portions of scripture just so we can see in these lives examples. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler o verso 1 e 2 e depois eu pulo para o 18, ok? So we're going to read verses 1 and 2, chapter 27, and then we're going to jump to verse 18. Irmãos, e lembra do maná, hein? Remember the manna that Para we você talked que está about. aqui. Okay? A Bíblia diz, tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho. Ele disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. You can read it. Just 1 and 2. When Isaac was old and his eyes were dim so that he could not see, he called Esau, his older son, and said to him, my son. And he answered, here I am. He said, behold, I am old, I do not know the day of my death. E aí os irmãos sabem que a história é que agora entra Jacó, quer tomar o lugar do irmão, a mãe está envolvida na situação, para ele ser abençoado pelo pai. And now you know the rest of the story where Jacob steps in and with the assistance of his mother attempts to steal the blessing that was meant for his brother Esau. E então no verso 18, continua aqui, a Bíblia diz, And so verse 18, we're going to continue now. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, e ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou eu Esaú, teu primogênito. Olha só, já estou enganando o pai aqui na história. E aí ele diz o seguinte, fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho, como é isso a que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Ou seja, a situação aqui, Jacó toma o lugar aqui de Esaú. So going to this situation, Jacob, he's before Esau. Mas então o pai fala, filho, chega aqui para perto para eu ter certeza que é você. And so Isaac, he says, son, come near because I want to be sure that you're Esau. Porque aqui no início você vê que ele já estava velho e não enxergava bem. But we see here in the beginning he's old and he could not see very well. Deixa eu ver, é você mesmo, meu filho, peludo aqui, essa barbona aqui, filho? You're my son, yeah, I feel your beard here, yeah. E aí então ele não está enxergando, ele começa de uma forma natural, ter discernimento. And so in a natural way he has discernment here. E aí a Bíblia diz então, Jacó chegou a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a sua voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou, a Bíblia diz. Ele disse, até o verso 29, ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te até aqui, dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, que Deus te deu o orvalho do céu, te deu a exuberância da terra e a fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, e reverencie, ser senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe, e encurve a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. E aí a história então acontece. O pai Isaque abençoa, então, essa história que é comum de todo mundo ver. Esaú, que deveria ser abençoado, Jacó, que foi abençoado. And so we see the development of this story. Esau was the one who was supposed to be blessed, but Jacob is the one who takes the blessing in his place. De que forma que acontece aqui? And how does this happen here? Isaac já estava fraco, Isaac was already weak. não enxergava He bem, could not see well. ele foi enganado, He was tricked. e ele se rendeu a esse engano.
And he gave into the trick, e ele abençoa. and he blesses. Ele abençoa, mas não aquele que veio primeiro, ele abençoa o mais novo. But he does not bless the firstborn, he blesses the younger one. E aí nós temos aqui uma série de consequências em relação a isso. And so we have a series of consequences as a result of this. Glória a Deus, Jacó vai mudando ao longo da história. And so thanks be to the Lord that Jacob does transform and change with time, Mas é tão séria a atitude do pai. but this attitude of the father is so serious O here. pai tem a autoridade de abençoar o filho. The father had the authority to bless his O child. pai tem a autoridade de dar direção para o filho. He had the authority to give direction to his child. É tão poderosa a bênção que ele diz. And the blessing is so powerful that he Quem says, te abençoar será bendito, meu he filho. says, those who bless you will be blessed Mas as well. quem te amaldiçoar será maldito, meu filho. But those who curse you will be cursed. Que os seus irmãos te sirvam, meu filho. May your brothers serve you, my E son. então ele levanta uma outra pessoa. And he lifts up another person Mas in his depois ele place. percebe o que eu fiz, em outras palavras. And later he understands, like, what did I do, in other words? Como que eu levantei ele? How did I do this, lifting up the wrong Olha guy? o que eu estou fazendo por descendências. Look at what I'm doing for descendants Olha afterwards. o que eu estou fazendo pela história. Look at what I'm doing in regards to all of history. Eu e você somos esse pai aqui. Listen, you and I, we are the fathers here. Quantas vezes nós levantamos gente de forma natural? How many times have we lifted up people in the natural? Quantas pessoas nós investimos, sendo que Deus tem outros para a gente investir? How many times have we invested in certain people when God wanted others to be invested in? Quantas vezes nós nos enganamos com os nossos olhares natural e focamos em pessoas erradas ou no tempo errado, ao invés de focar no momento em outra pessoa? And how many times have we looked at things in the natural and invested in the wrong person at the wrong time when God had some other opportunity for E é us? desastroso como pai And the results are disastrous to the parents. investir em quem Deus não mandou que fosse investido naquela época. To invest in those whom God did not tell us to invest in. Levantar quem Deus não mandou. To lift up those whom God did not tell us to lift Deixa eu up. perguntar. Let me ask you something. Quantos aqui já levantaram pessoas no tempo errado na sua How vida? many of you guys have ever lifted up Levante someone sua in the mão. wrong time in your life? E as consequências foram danosas? And what were the consequences? Natural, Natural. apalpando, Feeling, touching, cheirando, smelling, barba, his awesome beard. pelo. Você acha que é isso que define a maneira de se levantar alguém? Is this the way you're going to raise up somebody? Você acha que é dessa forma natural que você levanta alguém? Do you think it's in the natural that you're going to lift up a future leader? Preferências, Your preferences, oportunidades. opportunities. Deixa eu pegar antes que alguém te pegue. Let me get this guy before someone else. Deixa eu levantar esse irmão que ele parece uma bênção antes que alguém levante. Let me raise up this brother here before someone else raises him up. Na precipitação, In that hurry, no olhar raso, looking in the shallow, nós estamos deixando de levantar filhos que Deus mandou levantar. we are missing out on the opportunity in lifting up the children that God has for us. Tem um tempo. There's a timing. E nós matamos às vezes filhos porque levantamos fora do tempo. And many times we destroy, we kill our children because we lift them up in the wrong time. Matamos discípulos preciosos porque queremos levantar fora do tempo. We mess up our precious disciples because we lifted them up in the wrong time. Reconhecê-los fora do tempo. We recognize them outside of the right time. Impulsioná-los fora do tempo. We instruct and direct them in the wrong timing. Por forma natural de pastor, natural de pai, natural. In a natural way, from a pastor that's in the natural, from a parent that's working in the natural. Mas depois que você levanta, não tem como se revogar a bênção. And then after you lift them up, there's no way of retrieving that Depois que você blessing back. levantou, não tem como tirar, remover a bênção. There's no going back after you lift them up. Então a minha atitude é antes. And so my attitude has to be before. Não adianta ser pai. It's no use being a Eu father. tenho que exercer a paternidade. I have to actually become a father. Eu preciso entender o tempo do meu filho. I need to understand the timing in my child's Eu amo life. demais os meus I filhos. love my children a lot, Mas tem um tempo. but there's a timing. Quem Deus quer levantar entre eles? Whom God wants to lift up amongst them. Deus é com todos. The Lord is with them all, Mas Deus tem propósitos específicos para cada um deles. but God has a specific purpose for each and every one of them.
Amen. Vou te falar uma coisa extremamente perigosa. Let me tell you something that's very dangerous. Igreja americana, eles querem passar sempre a igreja In do American- pai para o filho natural. Notice that in the many American churches, they want to pass the church from the father to the natural son. Deixa eu te contar, eu sou administrador. Let me share something with you. I'm MBA, right? Business. Business guy, I don't know. Eu sou alguma coisa com Business administração. management. Yeah. Management. E aí um dia estudando na faculdade, And one day in college, we were in school, eu estudei um case que falava o seguinte, and I studied this case. que antigamente era muito comum os pais passarem as empresas para os filhos. That in the past, it was very common for fathers to pass the business on to the sons. Havia uma questão, parece que de honra esse tipo de atitude. There was this idea of honor in this attitude. Mas eu não me lembro se 90% das empresas quebravam. But I don't remember, but I believe it was like 90% of the businesses, they would fail. E eles descobriram então o seguinte, os próximos, And so they discovered something. com os erros dos outros. From the mistakes of others, Para lá. they said, wait Meu a second. filho não tem a mesma capacidade que a minha para assumir essa empresa. My son does not have the same capacity that I do to assume this Então eu vou responsibility. colocar meu filho responsável por uma área na empresa So I'm going to leave my son responsible for a certain region, que ele seja bom, an area where he's going to be good in, e eu vou contratar um administrador. and I'm going to hire a manager. Ele não vai quebrar essa empresa. He's not going to bankrupt the business. E aí então o que mudou? And so what changed here? As empresas deixaram de quebrar. Businesses stopped becoming bankrupt. Porque agora eu vou passar para gente que tem capacidade. Because now I'm going to pass this on to someone who has the O capacity. que significa agora na igreja? Now what does this mean in the church? Eu vou passar para quem Deus levanta. I'm going to give it to those whom God lifts up. Eu vou reconhecer quem Deus reconheceu. I'm going to recognize those whom God recognizes. Eu vou ter essa paternidade com quem Deus está colocando para que seja naquele momento. I'm going to have this fatherly attitude towards those whom God has placed in my life in the right moment. Estão aqui até agora? Amen. Are you here right now? Ok, então Amen. agora a gente vai compreender uma história bem semelhante. So now we're going to understand this story that's very similar. Gênesis capítulo So in the book of Genesis, 48. chapter 48. E aí agora eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui vem uma parte preciosa. And I want you to pay attention because there's something very precious here. A Bíblia diz, 48, versículo 10. Chapter 48 in Genesis, verse 10. E aí então depois a gente vai passar lá para o versículo 17. So we're just going to read verse 10 and then we'll jump to verse 17. A história aqui está contando do pai que levantou o filho que não deveria. So remember, we saw the story of the father who lifted up the son that should not have been lifted up. E a Bíblia diz aqui no versículo 10, e os olhos de Israel, que é o Jacó, aqui na história, So já now, mudado, transformado, quick context, Israel is Jacob. He changed his name. e já se tinham escurecido seus olhos por conta da velhice. Now the eyes of Israel were dim with age. Ah, então quer dizer agora a mesma história, de novo começa. So now we see the same story, the same situation. Parece que quando a gente fica velho, parece que vai ter problema de óculos, usar óculos, esse negócio. it's Então like what- todo velho usa óculos, eu entendi. I understood that every old person uses glasses. Dá uma Right? olhada perto de você. Look around yourself. Anyone wearing Se alguém glasses? está usando óculos é porque é velho. If someone's wearing glasses, eyeglasses, they're old. Tá sentido Alright. aí. You feeling Sentiu. You felt it? Sentiu. Amen. I'm so sorry. You're not so young anymore, sir. Maybe you have a heart so old. I'm sorry. Os irmãos estão comigo? You guys with me? Olha a história, presta atenção. So look at this story here. Isaac fica velho e abençoa quem? Isaac became old and he blessed who? Jacó agora fica velho de novo e tem o mesmo problema de quem? And now Jacob is old and he has the same problem as Isaac. Irmãos, está quebrada toda maldição hereditária em nome de Jesus. Guys, in the name of Aí vocês não dão esses Jesus. amém quando eu estou pregando. Quando fala de maldição hereditária, amém, glória a Deus, aleluia. You see, when we talk about like this, being healed of
Presta inheritance. atenção. A descendência. So let's just pay attention. The descendants. O pai está cego, The father, he's blinded. ele levanta um filho de forma natural, He lifts up a son in the natural pelo way. cheiro, By smelling, pelo palpar, by touching, pela comida que vai comer do by filho, the food that he ate, that his son prepared. guiado de forma He's natural. guided in the natural. Agora vem o filho dele, And now his son comes, tá cego também, and he's blind, going tá blind as velho well. também, He's old as well. mas agora acontece algo que é sobrenatural. But something happens that is supernatural here. Versículo 17. Verse 17. Vamos ler alguns versículos anteriores aqui. Versículo 12, a Bíblia diz: E José, tirando-os dentre os joelhos, e seus filhos de José. Aqui, vamos ler 11. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim, a sua mão direita, e a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele, o seu pai, no caso José. E só um parênteses aqui, se você ler o versículo 5, você percebe que Jacó quis adotar os netos para que os netos tivessem direito à mesma herança que seus filhos. And so just a quick context, in verse 5 you're going to notice that Jacob, he wanted to adopt his grandchildren because he wanted them to have the same blessing that his son was going to have. Ele sentia, em outras palavras, como se devesse algo para José. So Jacob felt like he owed something to Joseph. Mas a Bíblia continua dizendo: And the Bible continues saying here in these verses, Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, e era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. verse 14, and Israel stretched out his right hand and laid it on the head of Ephraim, who was the younger, and his left hand on the head of Manasseh, crossing his hands, for Manasseh was the De firstborn. novo a mesma história. The same story. O pai abençoa aquele que não deveria. The father blesses the one he should not. E aí então chega o outro filho que também está cego e cruza a mão para abençoar aquele que não era também. And so now his son Jacob, he's going blind and he crosses his arms as well and blesses. Ô família, What a family, man. que é isso? What's going on? Já errou no primeiro, vai errar no segundo? He made this mistake in the past and now again here? Aqui não. Here? No. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esses dias, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. E a Bíblia diz: Seja nele chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Versículo 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi isso desagradável. Está errado, pai. O senhor está abençoando, é o outro. Está fazendo o contrário, pai. Não é esse que é para abençoar, pai. So in verse 17, Joseph sees what his father's doing. He's like, Dad, look, you're doing the wrong thing. You're blessing the wrong child. E tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Pai, não, está errado, pai, é aqui, é assim, pai. Não é assim não, é assim, pai. And so Joseph is trying to correct his father and he's saying, Dad, it's not like this, it's like this. You do not cross your arms. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito, o que o senhor tem que abençoar, quem veio primeiro, quem tem a primogenitura, é esse aqui, meu pai. Pai, põe a tua mão direita, que essa mão que abençoa com a mão direita é sobre esse rapaz. So not this way, my father, since this one is the firstborn. Put your right hand on his head. Agora vem a cereja. And now look at what happens. Mas seu pai, Jacó,
se recusou e disse: eu sei, meu filho. But his father refused and said, I know, my son. Eu não estou enxergando não, filho. I don't see very well, my son. Meu pai fez isso comigo, meu filho. My father did this with me, my son. Ele não enxergava. He did not see well. Ele foi natural, meu filho. He went in the natural. Eu enganei meu pai, filho. I tricked my dad. E ele me apalpou. And he felt me. Ele cheirou a roupa que eu estava, porque eu estava com a roupa do meu irmão. He smelled and sensed the smell of my Ele brother. comeu uma comida, porque a comida parecia com a caça, era a mesma caça que o meu irmão fez. He ate the same food that my brother would prepare always for him. Mas agora ele responde aqui. And now he answers him. Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, da sua descendência será a multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia. O que mudou? Agora eu não ando pelo que eu vejo, eu tenho discernimento do que eu faço, meu filho. And so he says here, nevertheless, his younger brother shall be greater than he, and his offspring shall become a multitude of nations. So in other words, he's saying, I am seeing now in the spiritual. Eu não vejo, filho, I don't see, my son, mas eu sirvo a um Deus que me guia a toda a verdade. but I serve a God who guides me in every Meu truth. filho, eu posso não enxergar mais como meu pai não enxergou. My son, I'm blinded like my father was. Meu pai foi natural. My father was natural. Meu pai foi enganado. My father was fooled. Meu pai cheirou, My father smelled. comeu, He ate. tocou. He touched. Mas meu filho, But my son, mesmo que eu não veja hoje, even if I don't see today, eu sou alguém hoje que tem intimidade com Deus. today I have intimacy with God. E o que Deus colocou no meu coração And what God has placed in my heart é que esse aqui, is that this son, que eu coloco a minha mão direita, the one whom I placed my right hand ele upon, será o maior. he shall be greater. E mesmo que eu não veja, And even if I eu don't sou alguém que see, sou guiado agora por Deus. I am someone who is guided by the Lord. Que incrível. This is incredible. Ele podia ter repetido a mesma história do pai, He could have repeated the same story that his father went through. mas agora ele decide caminhar por aquilo que Deus direciona. But now he decides to go in the direction that God gives him. Agora eu levanto quem Deus manda que eu Now I levante. raise up those whom God tells me to raise up. Eu falo com quem Deus manda que eu fale. I speak to those whom God tells me to Eu speak to. profetizo para quem aquele o Senhor manda que eu profetize. I prophesy to those that God tells me to prophesy Eu to. não preciso de leitura humana. I do not need the natural understanding. Eu não of ando things. pela árvore do conhecimento do bem e do mal. I do not walk by the tree of the knowledge of Eu good and ando evil, pela árvore da árvore da vida. but I walk by the tree of life. Agora o Espírito de Deus, irmãos, e ele habita em você. And now the Spirit of God, He dwells within us. E aí é o seguinte, irmãos, já erraram conosco. And now this is what we need to understand. They've been wrong with us. Os nossos pais, em um determinado momento, erraram conosco. Our parents, they have been wrong with us in certain moments. Os nossos pais espirituais erraram conosco. Our spiritual parents have made mistakes with us as Foram well. levados, mesmo que eles não quisessem, eles erraram porque eles andaram pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Even though they were well-intentioned, they maybe made some mistakes because they were in the natural and the knowledge of good and evil. Avaliaram na sua naturalidade. They evaluated in their natural state. Olharam as circunstâncias. They saw their circumstances. Foram levados pelas emoções do momento. They were driven by their emotions in that moment. Falaram o que não deveriam. They said what they shouldn't have said. Não me ajudaram nas oportunidades e no momento que eu precisava. They did not help me in the opportunities, the moments I needed their help with. Não esteve comigo nos momentos de necessidades. They were not with me in the moments of necessity. Levantaram outros e não a mim. They lifted up others and not me. Privilegiaram outros e não a They mim. gave privileges to others and not to me. Abriu portas para pessoas que chegaram depois de mim e não para mim. They opened doors for those who came afterwards and not to me. Mas o nosso teste hoje, uma vez que eu entendo que eu sou pai, But our test today, when you understand that you are a parent, eu não vou basear caminhando agora nos erros dos meus pais. is to not base my life on the mistakes of my parents. Eu vou agora fazer, direcionado por Deus, aquilo que não fizeram por mim.
I'm going to do that now by the direction of God, that which they did not do for me. Eu vou levantar aqueles que Deus mandaram que eu levantasse. I'm going to raise up those who God has commanded me to raise up. Eu vou abrir as portas para aqueles que Deus mandou que eu devesse abrir. I'm going to open doors for those who God told me to open doors for. Eu vou abençoar aqueles que Deus mandou que eu I'm abençoasse. going to bless those whom God has told me to bless. Eu vou ungir aqueles que Deus está mandando que eu deva ungir. I'm going to anoint those whom God told me to anoint. Erraram comigo. They made that mistake with Mas o me. discurso mais pobre do ser humano, But the worst excuse of human beings, dos discursos mais pobres, e me permita falar isso, do ser humano crente, and one of the worst excuses from Christians today, é viver com desculpas hoje is to live with excuses do today que você não conquistou, of what you did not conquer, do que você não tem, of what you do not do que have, você perdeu, of what you lost, do que você não of alcançou, what you did not reach, porque alguém não fez por você, because someone didn't do it for you in the porque o past, seu pai não fez por você. because your father didn't do it for you. A compreensão maravilhosa hoje é: Wonderful understanding today is, por eles eu me santifico, for them I consecrate myself. por eles eu exerço paternidade hoje. For agora. them I live out a Mas parent. você está preso lá atrás até hoje, minha irmã e meu irmão. You're stuck in the past till today, my brothers. Não vai voltar. You're not going to go back. Está cansado desse discurso seu pobre, This same excuse, it's tiring. infantil, It's childish. de criança que perdeu o pirulito porque o papai não deu. A child that missed out on that lollipop that daddy didn't buy for them. E agora? And what now? E com seus filhos? And with your E children? com essas pessoas? And with these lives? Qual é a oportunidade que você tem? What is the opportunity that you É have? de ter paternidade. It's to have this paternal Não é, this investment. não é somente ser pai, mas é ter paternidade. It's not just be a father, but live out this father. Você está tendo a oportunidade na frente dos seus filhos You have this opportunity here before your de children mostrar agora que você tem discernimento no espírito, to show them today that you have spiritual que o discernment. Senhor é contigo agora, That the Lord is with you right now. que você caminha pela árvore da vida, That you walk by the tree of que life. você não precisa esse discurso. Fizeram comigo também, vou fazer com você. And you don't need this excuse anymore. Oh, they did it with me. I'm going to do it with you now. Eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Deixa eu te contar. Let me tell you something. I want to give to my children what I did not have. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. My father died. I was 8 years of age. Meu pai não foi nas reuniões de pais da escola. My dad did not go to the parents' meeting at school. No Natal eu não tinha presente de papai. And on Christmas, I did not have my dad's gifts. Papai não deixou uma empresa para mim, para eu quebrar. My dad did not leave a business for me to inherit. Para eu quebrar. Oh, for me to Bankrupt. bankrupt. Mas eu quero deixar para os meus filhos a minha presença no Dia dos Pais. But I want to leave for my children my presence on Father's Day. No Natal eu quero estar lá com os meus filhos. On Christmas, I want to be there with my children. E o meu filho só vai se tornar pastor da igreja que eu estiver só se ele responder. And my son will only become a pastor of the church I'm leading if he responds correctly. Agora eu sigo a Deus. Now I follow the Ele é Lord. meu pai. He is my father. Ele me dá He direção. gives me Eu direction. não preciso andar pelo que eu vejo. I don't need to walk by what I see Porque as circunstâncias nunca são tão favoráveis como eu espero. because the circumstances are never favorable like Ah. my expectations. Incrível, né? José quis pegar a mão lá do homem lá. And it's incredible to see. pai. Joseph, he was trying to Tá like grab errado, his tá father's errado. arms. Tá errado. Dad, it's wrong. It's wrong. Tem uma fotinha que eu amo ver essa fotinha. There's a picture. I love looking at this É o picture. Batman batendo na cara do Robin. It's Batman Alguém já slapping viu essa Robin in the foto? face. You ever see that one? That meme? E ele fala assim, cala sua boca. And he's like, shut up, Robin. A cena que eu imagino é essa. And that's the scene I see here. José, Joseph,
Eu abençoo quem Deus quer que eu abençoe. I bless those whom God wants me to bless. Eu levanto quem Deus quer que eu levante. I lift up those whom God wants me to lift Eu up. reconheço quem Deus está reconhecendo. I recognize those whom God is recognizing. Ministerialmente, In your ministry, vai definir você this is going to define you pelos discípulos que você levanta. by the disciples you lift up, Quem você apresenta na vida da igreja. who you present before the church. Porque são atitudes que honram a Deus ou que honram aos homens? Are they attitudes that honor God or men? Nós queremos mais agradar os homens hoje, We irmãos, have this desire to please men do que a today Deus. instead of God. Os irmãos estão comigo? You guys with me? Dois pais, Two fathers, mesma descendência, same descendants, atitudes diferentes, two different attitudes, paternidade diferente, two different father examples, revelação de quem é Deus de forma diferente. revelation of who God is to them in different ways. Se você pudesse escolher, If you could choose, você vai andar com quem? who are you going to walk with? Com quem é natural The one who sees in the natural ou com quem ouve Deus? or the one who hears God? Responde. Respond. Ok, agora eu vou perguntar uma coisa. Seus filhos vão decidir andar com quem? Now let me ask you, your children are going to choose to walk with who? Com o pai ou com quem exerce paternidade? With a father or the one who exercises fatherhood? Hã? Come on, say that. Come on. The second one. I agree. Chileno, hermano. Para você ver o tanto que paternidade é importante. You see how fatherhood is important. Por circunstâncias, eu tive pai, eu não tive paternidade. By circumstances, I had a father, but I was not raised by my father. Você está tendo a maior oportunidade e privilégio You have the greatest opportunity and privilege right now de investir na vida dos seus filhos, to invest in your children's lives, naturais e espirituais. natural and spiritual children. Amen. Essa é a introdução da palavra. Vamos lá para 2 Reis. This is the introduction to the word, all right? Capítulo 4. Let's go to 2 Kings chapter. Come on, preach. Come on, say that. Huh? All right, okay. Oh, Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Kings chapter 4, verse 1. Primeiro momento, dois homens, The first moment was two men, mesma descendência, same family, atitudes diferentes. different attitudes. Vou falar agora sobre dois homens, I'm going to talk about two men sem nomes, with no name atitudes diferentes também. and different attitudes as well. Eliseu vai aumentar agora o azeite lá das vasilhas da viúva. A Bíblia diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Now the wife of one of the sons of the prophets cried to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. But the creditor has come to take my 2 children to be his slaves. E aí então o profeta pergunta para ela: o que você tem? And so the prophet asks her, what do you have? E ela fala: não tenho nada a não ser vasilhas, a não ser azeite. And she says, I don't have anything except oil. E aí então ele fala: vai lá, pega todas as vasilhas e derrama agora azeite sobre essas vasilhas. And so he says, he instructs her to get vases and to fill them with oil. E aí então os irmãos sabem que enquanto ela teve vasilhas vazias, o óleo não parou de sair da botija. And you know the story that as long as she had enough pots to fill up, she had enough oil to fill them E a up. Bíblia fala que ela levou os filhos para o quarto, And the Bible says that she took her children to the room, fechou a porta, she closed the e ali door, ela viu o milagre. and that's where she saw the miracle. Eu quero falar desse homem que não tem nome. And I want to talk about this man who has no name. Quero falar, só fala desse homem nesse versículo em 2 linhas. And it's only in these 2 verses here that we see about this man's life. Meu marido, teu servo, morreu, My husband is Fato. dead. There's the e tu fact. sabes que ele temia o Senhor. And you know that your servant feared the Lord. A mulher busca o profeta And so this woman, she's seeking out the prophet com base naquilo que aquele pai exercia naquela casa. with a foundation on what that man did serving the house. A conversa e o diálogo está
baseado naquele homem que temia ao Senhor. Her position, her conversation was based on the fear that her Não husband tem had. nome desse homem. This man's name is not mentioned. Não tem nada desse homem. Só tem uma palavra que define quem é esse homem. We don't have anything else of this man except this word that defines him. Você sabe que meu marido temia o Senhor. You know that my husband feared the Lord. E já na sequência, o profeta já pergunta: o que você tem em sua casa? And in sequence, the prophet asked her, what do you have in your house? O mover, The move of God. a herança bendita, This blessed inheritance, a bondade, the goodness, a provisão, the provision, veio fruto da atitude daquele homem morto, meu it Deus. was the result of that dead father. Mas que deixava ali um legado. But he left here an inherited legacy. Por conta daquele homem, Because of that man, seus filhos viram milagre na sua casa. his children saw a miracle in their house. Por causa daquele homem, Because of that man, seus filhos entraram num quarto, his children entered the room. levaram vasilha, They took the pots and a mãe vases. pega o óleo, Mom gets the oil. e enquanto tem bendito da vasilha, os meninos, mãe do céu, não para de vir óleo nesse negócio. And as they continue having pots in the house, the Que oil doesn't milagre é stop. esse? Mom, what miracle is Que this? provisão é essa? What type of provision is Que this? bondade de Deus é essa? This is the goodness of E God a in our Bíblia diz lives. o seguinte. And the Bible says this. Thank you. Vai lá no versículo 7. Look at verse 7. Vai e vende e paga a tua dívida, Go sell the oil and pay your debts. e tu e teus filhos vivei do resto. And you and your sons can live on the rest. Presta atenção. Pay attention. Esse pai This father, que exerceu paternidade, who was a true father, que foi então agora a família recebe uma bênção por atitude daquele homem. and this family receives a blessing as a result of his attitude. A dívida foi paga The debt was paid, e ela e os teus filhos, o profeta diz, vivei o resto da sua vida. and her and their children lived the rest of their lives. Sei lá, se a mulher tem 70 anos, And let's imagine if she were 70 years vai ter old, mais uns 15 para viver. and she has another 15 years left. Mas ele não diz que é só a mulher enquanto ela tiver vida. But it doesn't say just his wife. Os teus filhos, It's your children. 10 anos, 15? 10, 15, 20? Quantos anos How mais ele many vai viver? years are they going to live? 60, 70? 70, 60? Aqueles garotos Those boys, tiveram provisão. they had provision. Faculdade paga. Their school was paid. Cartão de crédito Infinity. American Express Black. Ah, Goiás! Depois eu vou traduzir para o goiano. O resto da sua vida. The rest of your life. Por quê? Why? Porque um homem sem nome na Bíblia, Because a man who has no name in the Bible, come on, preach. Temia a Deus. he feared the Lord. Irmãos, quando eu olho para os meus filhos, Brothers, when I look at my children, eu sei que eu talvez eu não vou deixar uma herança muito grande para eles. I know that I'm not going to leave them a very big inheritance. Mas que o Senhor me dê essa graça, esse testemunho, para que eles possam um dia, de joelhos, falar: Senhor, meu pai temia ao Senhor. But that God would give them the grace and the testimony of one day bowing their knees and saying, Lord, my father feared you. Não é só ter pai, It's not just have a father. é ter paternidade. It's to have the experience of a father. Aonde que você está nessa história aqui? Where are you in this story here? Aonde que você está aí nesses modelos de pais? Where are you here in the different models of parenting? Isaac, Isaac, Jacó, Jacob, foi natural?
Are you going to be ou natural? foi espiritual? Are you going to be spiritual? Andou pela árvore do conhecimento do bem e do mal ou andou pela árvore da vida? Walking by the tree of knowledge of good and evil or the tree of life? Nesse homem aqui, nesse contexto, This man in this context, não tem nada, a não ser 2 linhas na Bíblia. there are just 2 verses in the Bible about him. E aí eu quero terminar falando de um outro homem, na mesma And sequência. so I want to end talking about another man here in the same sequence here in this text. Deixa eu ver o versículo que está aqui. Oh, Jesus. A Bíblia diz, The Bible says this, versículo 8. verse 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. O constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que se passava por lá, entrava para comer. And so one day Elisha went to Shunem, where there was a wealthy woman who lived, who urged him to eat some food. So whenever he passed that way, he would turn in there to eat food. Deus é maravilhoso, né? God is marvelous, No right? mesmo contexto, In this same context here, marido morto, a dead husband, uma esposa pobre, a poor wife, filhos Widow. com ela. and her children. Nesse mesmo contexto, The same context we see here, marido vivo, a husband who's alive, mulher rica, a rich sem woman filhos. with no children. Na mesma Here's the continuação. continuation of the chapter. E aí então, ela vai lá no versículo 9. And so in verse 9, Ela disse a seu marido, and she says to her husband, vejo que este passa sempre por nós e é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali, para descansar, para ter um tempo. and so she tells her husband, behold now, I know that this is a holy man of God who is continually passing our way. Let us make a small room on the roof with walls and put there for him a bed, table, chair, and a lamp, so that whenever he comes in, he can go there and rest. E aí, então, a história conta aqui que ela não tinha filho, mas o profeta então profetiza, fala que ela vai ter um filho. And so she doesn't have a child, but then one day the prophet speaks and says, you will have a son. E aí no versículo 17, concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Sendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, a minha cabeça, tem uma dor, ai minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva a sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e correu. Subiu ela e deitou sobre o menino a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou-lhe, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela diz, não faz mal. So verse 17. Yes, 17. But the woman conceived and she bore a son about that time following spring, as Elijah had said to her. When the child had grown, he went out one day with his father amongst the reapers, and he said to his father, oh, my head, my head. And so the father said to his servants, let's carry him to his mother. And when he had lifted him and brought him to his mother, the child sat on her lap till noon and then died. And she went up and laid him on the bed of the man of God and shut the door behind him and went out. Then she called to her husband and said, send me one of the servants, one of the donkeys, that I may quickly go to the man of God and come back again. And he said, why will you go to him today? It is neither new moon nor Sabbath. She said, all is well. Agora tem outro homem na história aqui. So there's another man in this story here. Não tem nome, He has no name, mas ele não exerce função nenhuma na casa, a não ser obedecer a esposa. but he has no function in the home except to obey his wife. Marido, constrói uma casa aí para o profeta. Honey. Põe a cama, põe um candeeiro, põe uma mesa, uma cadeira, e é isso que é para ele ter. Build the room for the prophet, give him his chair, his bed, the lamp,
That's what he needs. Oh, não, não, sim senhora, sim Okay, senhora, eu yes, vou ma'am, lá, yes, eu vou ma'am. lá, All right, eu vou okay. lá. Yeah. Cadê o pai dessa casa? Where's the father in this picture? Cadê a cueca dessa casa? Where's the underwear in this? Acho que a mulher estava Boxer. usando a cueca do cara. The wife is wearing the boxers. Doesn't make sense. E ele vai lá. Não, sim senhora, vamos construir aqui. Yes, ma'am, yes, ma'am, Tá, let's do this, tá okay. assim, tá bom? Desse jeito? This way? Maior? Tá This way? bom? Pé direito alto, tá bom? Is this good? Assim? Is that fine? Yeah. Good, good. Sounds good to you? All right, ok, ok. Não, não, muda um pouquinho, não gostei. Não, vou quebrar agora, sim senhora. Okay, change it a little bit. No, okay, I'll break it down. I'll break this and then redo it. E aí então, quem recebe a promessa? A mulher. And so who receives the promise? The wife. O marido nem vai lá nem para poder receber a profecia. A mulher que vai lá receber. The husband doesn't receive the prophecy. Tá bom, veio. Não, a mulher também tem direito, Amen. pastor. Yes, that's Nesse right. tempo No, the hoje, wife nesse has the século, right, a mulher tem pastor, direito. right? Tá We are certo, vai lá. All Recebe. equal. Yes, amen, Mas aí receive o it. garoto morre. But then the child dies. Ela nem informa o marido que o garoto morreu. She doesn't even tell her husband that the child Porque is dead. você não é homem para resolver os problemas da minha casa. Because he's not a man to resolve the problems of his house. Você é um banana. You are. E me... Doesn't make sense. Doesn't make sense. You are banana. Like a banana pudding. You're weak. You are a mashed potato. Yeah, like mashed potatoes. All right. That sounds better. Yeah. Olha aqui para mim. E me desculpe você, pastor, que já pregou o quanto essa mulher foi de Deus e quanto reconheço que ela teve a porção dela de Deus, sim. And no, I recognize like some pastors will preach like she was a woman of God, she was bold, courageous. I understand Você that. vai That's ver, good. passo 1, seja como essa mulher, passo 2, seja como essa mulher. Mas ela teve sim o seu misericórdia. Não quero tirar a glória dessa mulher, senão depois eu vou ter I problema com want as to mulheres recognize aqui na that she's a conferência. woman of God. You know, I want to recognize that and all. Mulherada falando, não gostei da pregação do pastor Márcio hoje. And then não ladies sei o afterwards que are going, foi, I meu didn't like espírito não Pastor Marcio's testificou com message. dele. Mas ela vai lá, manda construir a casa, vai lá para receber a promessa e quando o filho morre, tá tudo bem. E o cara vai falar, mas benzinho, não é feriado, não tem festa. Só manda o animal lá, o animal, que eu vou lá. So he said. So she requests the building of the room. She takes care of the child, and he's like, "Honey, it's not even new moon or Sabbath." And she's just like, "Don't worry, just." I'll take care of Acontece it." uma fatalidade na casa do cara, There's a death in this man's house, na família do cara. in his family, E a esposa não compartilha nada com banana. and the wife doesn't say anything to this doofus. É pai, He's a father. é construtor, He's a builder. trabalha com He construção, works with cabra construction. macho, Strong quebra guy. casa, He põe builds drywall, puts up drywall. carrega coisa. He carries heavy things, Só não governa a sua casa. but he doesn't govern his home. Só não tem paternidade. He is not acting É as a pai, He's a mas father, quem conduz a igreja é a esposa. but the one who directs the church is the wife. Quem fala o que tem que fazer é a The esposa. one who does things is the wife. Quem governa a casa é a The one who esposa. governs the house is the Quem wife. define a viagem é a The esposa. one who defines traveling Quem or corrige whatever. os filhos é a The one who esposa. corrects the kids is the Quem wife. resolve o problema lá fora é a The one who esposa. resolves problems outside is the wife. É a esposa que tira satisfação com o supervisor. The wife is the one who deals with the supervisors. É a esposa que toma iniciativa para resolver o problema da casa. The wife is the one who has the initiative to resolve the problems in the house. Filho morreu, você não precisa saber não. Child just died and you don't Você need to só know. tem que traz o cavalo lá, traz a jumenta Just bring the donkey over here so we can e go to constrói mais the quartinho. build a house here for you. Você não é nada. Look, you're nothing. Você é pai, You're a father, mas não tem paternidade nessa casa. but you're not exercising that Mas o que paternity. difere lá dessa outra mulher? Versículos anteriores. Look at the verses before. Meu marido temia ao Senhor. With the other lady, my husband feared the Lord. Por causa deles eu me santifico. Because of them, I consecrate myself. Por causa dos meus filhos. Because of my children,
eu exerço paternidade. I exercise parenting, fatherhood. O pessoal do louvor pode subir. I want to invite the worship team to come forward. Eu não sei aonde você se encontrou aqui. I don't know where you had just found yourself Não in. sei que momento o Senhor está falando com você. I don't know in what moment God is speaking to you in here. E a minha oração para essa conferência foi uma muito forte. But my prayer here at this conference is a very strong prayer. Não é uma questão de ter sinais aqui, maravilhas acontecendo. It's not the issue of having like signs and marvels here and wonders here in this Os service. sinais e maravilhas que a minha oração foi é para que acontecesse dentro do seu coração. The signs and wonders that I ask God is that it occur in your heart. Quando eu falo um clamor de pais espirituais, não é só na questão de masculinidade. When we're talking about the cry for spiritual fathers, we're not just talking about men. Não estou anulando aqui as mulheres. I don't want to annul anything in regards to the women Mas eu also. quero falar quem Deus está levantando. But I want to speak to those who God is lifting up here. Dessa atitude prática, de uma visão prática. This practical attitude of a practical vision. Ah, Espírito. Holy Spirit. Eu gostaria de orar então essa manhã, dando início a essa conferência. And so I would like to pray this morning as we begin the conference here. Por incrível que pareça, não é somente um aspecto de levantar pais. And it's not just this aspect of lifting up fathers. Ter filho, qualquer um tem. To have children, anyone can have children. Mas ser um pai verdadeiro, nem todo mundo é. To be a real father, not everybody is. Sabe, irmãos, eu decidi me santificar pela igreja. I decided to consecrate myself for the church. Eu decidi em todas as áreas, irmãos. In all the areas of my life, my brothers. Eu decidi me santificar na maneira que eu lido com o dinheiro. I decided to consecrate myself in the way I deal with money. Me resguardo, me It protejo. protects me. I watch everything. Decidi me santificar na internet. I decided to consecrate myself on the internet. Não me envolvo. Decidi me santificar em oração, em jejum, para ter discernimento no espírito, para lidar com a igreja. Decided to consecrate myself in prayer and fasting so that I can discern in the spirit what God wants to say to the church. Irmãos, eu vou te falar. Depois de anos que você está à frente de uma igreja, nossa tendência é de nós nos tornarmos como Isaac. And guys, after being in front of a church, leading a church for many years, the tendency is to become more like Isaac. Eu já sei como é que funciona a igreja. I already know how everything works in the church. Subiu, pregou, Go up, you preach. prega uma palavra na alma do povo, You preach a word that's going to touch people's souls. espera domingo que vem. And wait till next Sunday. E se tiver ainda um pregador para me ajudar, para eu não pregar domingo que vem, é ufa. Ai, que maravilha, não preciso pregar hoje. Ai, que alívio. And if there's another preacher who can preach in my place on Sunday, whew, what a relief. That's great. Isaac é natural. Isaac is in the natural. Isaac levantou quem não era ali. Isaac lifted up those who were not there. Natural. In the natural. Se permitiu ser enganado. Permitting yourself to be Mas fooled. aí vem Jacó, But then Jacob que comes viu o erro do pai, and he sees the que father's enganou error. o pai. And Mas você vê um homem que é transformado em Israel. we see this man being transformed E na hora into de orar, Israel. And when he's going to pray, ele cruza as mãos. he crosses Porque his essa mão arms. direita Because the right fala de hand força, is the one of strength, reconhecimento. of recognition, Eu vou reconhecer esse. and I'm going to recognize him right E aí o filho está perto e fala, pai, não é esse não. Filho, And Joseph, who's close, he says, Dad, let me fix you. fica tranquilo. I know, my son, I know. Don't worry. Eu sei o que Deus está colocando no meu I know coração. what God is doing here right now. Chegamos lá na mulher We reach this woman pobre, who's poor, com filhos, with children. sem marido, She's a widow sem perspectiva de vida. with no perspective for the future, Mas ela tinha na memória. but she had a memory. Ela tinha naquilo que ela viu quantas vezes o marido dela fazendo. She saw in many times what her husband would do. Gente, meu marido. Guys, it's Filhos, her vem husband. cá. Children, boys, come here. Não faz barulho não. Seu pai lá, meu filho. Let's not make noise. Look, you see your father right Tá there, my vendo son? lá, meu filho? You see my son?
Ele teme a Deus. He fears the Lord. Olha lá, meu filho, ele é Look at consagrado a Deus. He serves the Lord. Sabe, irmãos, esse homem não deixou nada para os filhos. E às vezes é uma cobrança que eu entendo dos homens, muitas vezes. And you see, guys, this man did not leave anything for their children. And sometimes as fathers, we feel this responsibility to leave stuff behind. Mas ou nós acreditamos nesse evangelho que nós servimos, But we believe in the gospel in which we serve and live out. ou realmente vai mexer com coisas do mundo. And yeah, we'll deal Vai with ganhar things in the dinheiro. world. You can make money. Ganha muito. Yeah, make a lot of money. Deixa dinheiro para seus filhos. Yeah, leave a lot of money for your children. Mas vou te falar, But let me tell you something. todo o dinheiro do mundo não vai mudar a imagem que seu filho vai construir a seu respeito. All the money in the world will not change the image that you are building in your child's Ele life. pode ter right now. dinheiro para onde ele quiser ir, He can have money for whatever he wants, mas ele vai ter a imagem das vezes que você buscou a Deus. but he's going to have an image in his heart of the times he Ele, saw you seeking ele vai God, ter a imagem de como que você conseguiu lidar no meio da pressão. an image of how you were able to deal with the pressures. Pastores, Pastors, é muito bom a gente deixar uma herança para os it's filhos, very good to leave an inheritance for our children, mas mais importante é deixar um legado para os seus filhos. but what is much higher and greater is a legacy for our children. E aí chega no final da história, And at the A end of the mulher. story, there's this woman. rica, She's rich, sem filho, with no children, mas que não deixa o pai da família exercer paternidade. but does not let the father exercise fatherhood. Tinha dinheiro, They had money, mas naquela casa não tinha o fluir. but there was no life or leadership there in the house. Não tem vida, There's no life. não tem relacionamento. There was no relationship. Tem o que eu quero que seja feito. What I want to do, Tem aquilo que... Ó, nem um filho que morreu você precisa saber. not even the child who died, you need to know about. Aonde você está na história? Where are you in this story? Eu não sei nem o que faz agora, irmão. No, I Sinceridade. I don't even know what to do now, Eu não brothers. sei o que eu faço aqui, se é só orar, se é fazer um apelo. Not sure if we should do an altar call or pray right now, but Eu não sei. Eu vou deixar você discernir. Acho I'm que é going to let you melhor. discern. Yeah, the Acho que best thing Acho que é melhor você discernir como homem e mulher de Deus. to discern as a man and woman of God. Você quer ajoelhar? Ajoelha. If you want to get on your knees, let's just Você start quer vir praying. aqui na frente? Vem. If you want to come forward to the altar, Você quer ficar de pé? Você fica. if you want to stand up, stand Queria up. pedir para que o louvor ministrasse. And I'm going to ask the Enquanto worship team just to O play while you Espírito vai guys have conduzir this cada moment. aqui. And the Holy Spirit is going to just to drive and direct everyone here right Espírito now. de Deus, Pai, Holy Spirit, Father, eu não sei aonde, como e o que o Senhor está construindo aqui. I don't know what you're building up here right now with Mas se us. você quer vir na frente, meu irmão, venha. But my brother, if you want to come forward, come forward. Se há uma necessidade de você mostrar uma outra atitude, uma outra postura, If venha. there's a need to show a different attitude, a different Se posture, é necessário você ajoelhar onde você está ou if ficar it's necessary sentado, for you to remain where you are, eu não sei. whatever you feel. Mas eu gostaria que você fizesse alguma coisa. But I would like you to do something right now. Amazing love that welcomes me, the guidance of mercy that rolling down wholeheartedly, my soul undeservedly. Father, You're so good. oh Father, You're so good. Our Father, you're so good. You're so good to me. Father, Father, you're so good. Father, you're so good. Oh, Father.
Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.